noite. Vou abrir aqui. Tá me escutando ou não, Théo? Beleza. Beleza. Não quero abrir minha tela. Faz pra eu tirar isso aqui. Tá desativado. Vou mostrar. Tá. Olha se eu consigo agora mostrar o. Dá pra ver aí que eu tô mostrando a minha tela aí pra vocês? Mostrando aí o meu. Faz pra eu aparecer aqui. Perdi. Tá. A minha tela aparece para vocês aí. Eu tô abrindo os links aqui que eu pedi para vocês ler. Aparece ou não, pessoal? Você está mostrando a tela? E aí, Roger? Ah, a turma disse que sim aí, ó. Beleza. Tá, então vamos fazer assim. Eu vou indo em partes aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, né? Não sei se eu dei boa noite, mas boa noite de novo pro pessoal aí. Me apertei, cara, porque deu essa chuva aí. E eu tava olhando. Daí eu vim mais cedo, né? Porque sobrou um tempo aí, eu joguei uma partezinha do meu joguinho. E eu pensei assim, bah, cara, não vai aparecer ninguém por causa dessa chuva. Deu horário, todo mundo tava aí. Que bom. Eu vou explicar um pouquinho, fazer uma introdução, tá? Aos poucos que eu vou indo falando sobre as matérias, vocês podem ir perguntando, tá, pessoal? E a gente vai conversando como sempre. Dei uma olhada melhor em alguns pontos aí para ajudar vocês nessa parte da redação. Tá bom? Se tiver muito rápido, vocês podem ir falando. Pois isso, eu vou chamar. O Roger tá digitando, vou esperar ele digitar aí. Beleza, tranquilo. Então tá, vamos lá. Pessoal, o nosso tema aí, tá? É a desvalorização da docência no país, beleza? Então, eu trouxe esse primeiro tema aí, que é da Agência Brasil, e que ela fala que metade dos docentes no país não recomenda a própria profissão. Antes de entrar nesse ponto, pessoal, eu acho que a gente tem que deixar claro que uma introdução, quando a gente faz um apanhado histórico sobre o tema, a gente tem que entender que, voltando lá para o começo, no começo, a docência, o começo da docência no nosso país não era um ensinamento de conhecimento científico, né? Eu fiz uma pesquisa melhor, até fui atrás de algumas coisas a mais, assim, e fui também pensando melhor sobre o tema, e um apanhado histórico começou, os nossos primeiros, entre aspas, professores, né, foram os próprios São Paulo me ligando. Foram os próprios divulgadores, foram as próprias pessoas que pregavam o cristianismo, que queriam cristianizar os índios. Então, fazendo um apanhado histórico, né, foram os primeiros professores, né. E o Brasil, pessoal, como um todo, nesses 520 anos aí de existência invadido, nosso país nunca teve um projeto de valorização da classe docente, né? Então, isso é uma boa introdução para a gente entrar, porque a gente tem que deixar claro que nunca teve plano de governo para dizer assim, ah, não, vamos valorizar todo mundo, vamos pagar o que o pessoal merece, vamos, sabe? Sempre foi algo através de uma luta e também algo, como é que eu posso falar para vocês? Uma falta de investimento. Então, professor, mas isso aí são motivos óbvios, por que tu tá citando na introdução pra gente? Cara, vocês têm que entender que isso não é algo de hoje, mas sim de muito tempo atrás, certo? Então, esse ponto aí de primeira.
Com a introdução, até a gente pode começar a citar as reportagens aí. O barulhinho. Alguém entrou. Citando as reportagens aí, pessoal, a gente pode começar com a primeira, que diz assim: metade dos docentes no país não recomenda a própria profissão. Então, aqui fala um pouquinho sobre isso, tá? Apesar de profissão, o pessoal não recomenda, né? Por quê? Né? Por que não valorizar, né? Eu acho que esse ponto foi algo que a gente citou na semana passada e que ficou muito em cima. Mas que eu tava pensando aí, vou falar para vocês de um jeito, como um argumento forte, pessoal. Eu já falei na semana passada também, citar a cultura, né? O pessoal aqui fala um pouquinho, ó, do que eu tinha falado antes. A formação continuada, né? A políticas educacionais, enfim. É uma reportagem aí, pessoal, que está citando um pouquinho mais aí sobre essas questões, mas que o governo não traz muita. Como é que eu vou falar para vocês? Fugiu a palavra. Tá. Enfim, foi o que eu falei. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Não aparece. Peraí. Não vai dar pra fazer o que eu quero. Tá, então agora vai dar certo. Eu queria fazer uma coisa e não vai dar. Tá. Aqui a primeira reportagem aí. Hoje eu tô mal de cabeça. Aconteceu um problema aqui em casa. Vamos lá, deixa eu concentrar aí, que eu me enrolei. Metade dos docentes. Tá, pessoal, primeiro ponto. A gente falou aí sobre uma questão histórica. Depois, questão cultural, certo? Questão cultural tem que ser importante, certo? É o primeiro argumento bem forte que vocês podem citar, a questão cultural. Por quê? Porque não tem projeto de governo, número um. Segundo ponto, não tem questão cultural através disso, tá? Terceiro ponto, meu Deus, se me deu gente entrando. Tá. Terceiro ponto. Além de questão cultural, não tem uma valorização do governo. Então, esse é um ponto. Então, botei aqui. Ponto. Questão cultural entra aqui também, pessoal. Esse aqui eu. Tá. Essa questão cultural que eu tinha falado para vocês. Última posição sobre ranking de prestígio do professor. Tá? Não tem uma valorização. Professor muitas vezes é visto como dá o conteúdo e deu. Então, esse prestígio, essa cultura de valorização entra como algo que acaba desvalorizando as pessoas, desvalorizando a classe dos professores, a docência. Segundo ponto que eu queria citar, violência contra os profissionais, tá? Essa cultura, ela pode acabar questões extremas, que é a questão da falta de respeito, certo? Uma cultura que não valoriza pode ter uma questão extrema que é a violência, tá? Muito comum, beleza, pessoal? Cada vez mais próximo. Por quê? Porque a violência, ela tem como raiz essa desvalorização. Parar para pensar. Por quê? Porque muitas vezes, tipo, vou dar um exemplo meu, né? Às vezes tu vai lá e tu pede pro cara ficar em silêncio. Fiz silêncio aí, cara. Por favor. E ele pega e diz assim, não vou, tu não é meu pai. Sabe? Então, ou muitas vezes levanta a voz contra ti. Muitas vezes levanta a voz contra algum profissional da área.
Então isso pode acontecer muito, tá? Essa reportagem, ela traz aqui um pouquinho sobre, sobre essa questão, tá? Sobre essa desvalorização, sobre essas questões da violência, tá? Cadê o ponto? Tá, beleza. Aqui ele fala de cultura de paz nas escolas, eu vou falar disso depois. Outro ponto na desvalorização do docente. Entrando a gente. Os próprios profissionais, como é que eu vou falar para vocês, foram perseguidos ao longo da história. Então, às vezes as pessoas que estão no poder têm um interesse, elas não têm um interesse em pluralidade de ideias. Elas não têm interesse em uma democracia que participem. Então, esse reportagem aqui como exemplo. A escola não pode ensinar nada que atente contra a moral, a religião e a ética, né? Mas é uma pergunta interessante. Quem determina o que é a moral, a religião e a ética das famílias? Qual religião é a certa, qual religião é a errada? Então, muitas vezes acontece que tu pode ensinar algo e para aquela pessoa aquilo ali pode ser errado e por ter uma questão política por trás, tu também pode ser desvalorizado. Então, esse é um argumento, numa redação, eu acredito que bem forte, que é uma questão política em desvalorizar a docência. No sentido de, não sei se ficou claro esse meu entendimento. Tipo assim, como é que eu vou explicar de um jeito mais simples? É, desvalorizar através da política, como eu botei aqui essa questão questão da denúncia, né, que complementa com isso aqui. O conhecimento ele é livre, mas ele é livre até que ponto? Ele é livre. Quem determina o que é livre e o que não é? Nesse sentido de informação nas escolas. Então, antigamente, pessoal, tu tinha uma cartilha a seguir. Com o tempo, com a internet, isso foi se abrindo, né? Mas a política ela pode ser usada para reprimir novamente. Então, isso. Ah, professor, mas tem a ver o conhecimento com o que tu estava falando de reprimir. Tem a ver porque as pessoas, a própria política pode ser usada para. Vou falar. Desvalorizar o docente. Tipo. Tu tá dando esse conteúdo aí, então tu vai ser perseguido, tu pode ser denunciado, tu pode ser preso, enfim. Eu tô meio perdido, mas é porque eu tô nervoso, tá? Então, tô nervoso com aconteceu uns negócios aqui em casa. Peço desculpa, tá, pessoal? Realmente tá um pouquinho difícil hoje. Mas é porque tô agoniado. Enfim, passei. Beleza. Eu tenho que pesquisar outro ponto aqui. Ah, beleza. Eu falei sobre o argumento da cultura, eu falei sobre a desvalorização da questão política, eu quero falar também, eu falei também das denúncias, eu falei da violência, o que pode ser feito para melhorar, né? O que pode ser feito para aumentar acabar com essa desvalorização ou valorizar? Primeiro, políticas públicas, tá? Políticas públicas podem ser feitas como uma forma de mudar a cultura. Segunda coisa, valorização da profissão, não só salarial. Terceira coisa, liberdade
nas escolas. Uma coisa que eu acho que deveria ser cada vez mais presente, voltando para essa valorização da docência, é vou falar para vocês, dar suporte na carreira dos profissionais, né? Se vocês pararem para pensar, a gente vive hoje um sucateamento de todos os serviços, certo? Mas essa desvalorização ela também entra na docência. Então eu acho que é um argumento forte, dar uma carreira, né, mais digna. E eu estava vendo aqui, a gente estava até discutindo na semana passada, e deixa eu ver o nome dele. Ele falou lá, o menino ali do cursinho falou que essa questão dos gastos com educação. O país gasta bem, mas o país gasta muito, investe mal e o país não gasta com os profissionais. Então, cursos de formação continuada, oferecer carreiras de qualidade, são coisas que podem ser feitas. Tá? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ah, pessoal, então tá. Eu vou sair, beleza? Eu vou ver se eu consigo preparar um material aí melhorzinho para vocês, para trabalhar em cima disso. Aí eu vou ver se eu adiciono lá. Aí semana que vem, se tudo der certo aí, eu venho com um novo tema. Beleza? Espero que entendam e peço desculpas de verdade. Enfim, era isso. Boa noite.